Bom, vamos lá, pessoal. Hoje estou gravando a aula 6 de Física 2 e nessa aula, eu pretendo terminar aí o assunto dilatação térmica. A gente vem falando sobre isso desde a aula 3, né? Fizemos a 3, a 4 e a 5 com a dilatação dos sólidos. E hoje, para terminar, eu quero falar um pouco sobre a dilatação dos líquidos, né? Vamos ver alguns exemplos também. E o trabalho é muito parecido também, mas como tem alguns detalhes aí que é legal a gente conversar, eu separei, então, numa aula específica aí, esse assunto de dilatação dos líquidos, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Olha o que eu estou colocando aqui, ó. Como os líquidos não apresentam forma própria, só tem significado o estudo da sua dilatação volumétrica, né? Não tem muito como a gente pensar em dilatação no comprimento de um líquido ou na superfície, né? Uma área de um líquido, então é meio estranho. Então, a gente só vai pensar no cálculo da dilatação dos líquidos de forma volumétrica. Então, a gente não precisa de uma fórmula nova para fazer cálculo de dilatação de líquidos. A mesma relação, né, de volume que envolvia os sólidos, a gente vai continuar trabalhando agora com os líquidos. Então, vamos lembrar aqui da aula anterior, né, que a dilatação volumétrica vai depender aí do volume inicial do material, no caso agora do líquido, né, do coeficiente de dilatação volumétrica, esse gama aqui, né, que é o triplo da medida do alfa, e da mudança na temperatura que vai ocorrer nesse líquido, né? Então, o cálculo seria basicamente o mesmo, mas existem algumas diferenças nesse estudo dos líquidos, e é isso que eu quero conversar com vocês, então, hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui? Imagina essa situação, pessoal. Olha, peguei um recipiente de vidro, né? E dentro dele eu enchi completamente com um líquido, tá vendo? Tá cheio até a borda aqui de um determinado líquido, tudo bem? Então qualquer coisinha aqui ele vai derramar, né? Tá cheinho até a borda aqui. Posso afirmar que o volume então do recipiente é exatamente igual ao volume do líquido, né? Se ele está cheinho, não tem diferença de volume entre o recipiente e o líquido, bem? O volume inicial do líquido e do recipiente é exatamente o mesmo. Só que aí vai acontecer o seguinte, ó, vai acontecer o aquecimento. Bom, vamos imaginar que eu estou colocando isso aqui num fogãozinho aí, né? Estou esquentando, ó, colocando fogo aqui embaixo. Opa, esse aqui é o meu fogo, né? Começa a esquentar e daqui a pouco eu percebo que começa a derramar esse líquido aqui, ó. Começa a derramar. Eu vou pegar um recipiente aqui só para olhar melhor esse líquido que derramou, né? Olha, e aqui eu posso observar então o líquido que foi derramado. Vamos imaginar que eu tenha medições aqui, ó. Tá vendo? Que eu tenha uma escalinha aqui e aqui também. Tá vendo? Porque tem a medida aqui. Bom, aí eu olho aqui então nessa medidinha e falo, então, olha, aqui está o líquido, né, que derramou. Falo assim, então esse líquido aqui, esse cantinho aqui, né, é a dilatação do líquido, é todo o líquido, né, que dilatou. Tá aqui, ó. Posso chamar de ΔV real. Será que é verdade, pessoal? Será que eu posso afirmar isso? Falar assim, ó, esse líquido que eu estou olhando aqui, essa medida que eu estou vendo aqui, será que ela realmente representa a variação do volume do líquido de forma real, verdadeira? Será que todo o volume que aumentou, né, do líquido, eu estou olhando ele aqui? Então, a gente tem essa primeira impressão, né, de que realmente esse é o volume que aumentou. Né? Estava até a borda, né? Aí esse tanto que saiu é o tanto que aumentou do líquido. Mas, na verdade, não é isso que acontece. O grande problema dos líquidos é que os líquidos, por não ter uma forma própria, eles vão sempre depender de um recipiente. Né? Sempre vai ter dentro dos probleminhas de líquido, ou na maioria dos probleminhas envolvendo líquido, né, que alguns eles vão desconsiderar as dilatações do recipiente. Tá? Mas na maioria dos probleminhas envolvendo líquidos, né, a gente vai ter o recipiente, e o recipiente também é feito de um certo material e também dilata. Né?
A gente não falou sobre isso ainda, né? Uma curiosidade, acho que um comentário que interessa para a gente aqui, é que quanto mais liberdade as partículas têm no interior da matéria, mais fácil é acontecer a dilatação de uma forma geral, né? Então, os sólidos que têm uma liberdade mais restringida ali, porque eles têm mais ligações, né, entre as partículas, uma ligação mais forte, a dilatação acontece um pouco menor. No caso dos líquidos, que já há uma liberdade maior das partículas, então, a dilatação é maior. Então, com certeza, esse líquido aqui dilata mais do que esse sólido, do que o recipiente. Só que o recipiente também dilata, né? Então, a hora que eu esquentei aqui, ó, não dá para esquentar o líquido sem esquentar também o vidro, né? Eu acabei esquentando tudo aqui, ó, tá vendo? Então, na verdade, o que aconteceu? Olha, esse recipiente também cresceu um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Também cresceu um pouquinho aqui, ó. Vou imaginar que ele tenha crescido dessa forma. Tudo bem? Só que por que eu não percebi? Cresceu também para os lados aqui, né? Mas a gente está... Isso daí a gente não vai perceber. Mas olha, esse crescimento aqui para cima, né, para os lados e para cima, né, gera um volume aqui dentro, ó. E por que eu não percebo esse volume que foi aumentado aqui? Bom, primeiro porque é muito pequenininha essa variação, né? Normalmente ela é muito pequena. E segundo, porque o líquido encheu esse pouquinho aqui que aumentou o recipiente e cresceu mais ainda, e aí ele transbordou. Tá vendo? Então, na verdade, pessoal, eu não posso afirmar... Deixa eu ver se eu consigo tirar só essa parte. Então, eu não posso afirmar que a variação de volume que eu estou vendo aqui nesse recipiente pequenininho é a variação real. O que a gente tem aqui, na verdade, aqui, ó, é uma variação de volume aparente. O que significa isso? Uma variação de volume que parece que é a verdadeira aqui, ó, porque é o que eu consigo ver. A gente chama de variação de volume aparente, mas ela não é a real. Por quê? Porque o líquido dilatou mais do que isso. Ele dilatou isso e mais esse tantinho que ficou aqui dentro, porque o recipiente cresceu. Tá vendo? Então o líquido dilatou isso e mais isso aqui que ficou aqui dentro. Só que isso que ficou aqui dentro equivale ao tantinho que dilatou o recipiente. Então aqui, ó, eu posso pensar como a variação de volume do recipiente. Se a gente somar, então, essas duas quantidades, a quantidade que eu estou vendo que transbordou, mais a quantidade que ficou lá dentro, que equivale à dilatação do recipiente, eu vou ter a dilatação verdadeira, a dilatação real desse líquido, né? Então, vamos simplificar isso daí, né, um pouquinho. Olha aqui, ó. A variação do volume verdadeira de um líquido real, na verdade, é a dilatação aparente dele, aquele tantinho que transbordou, mais o tantinho que ficou dentro, que é igualzinho à dilatação do frasco, do recipiente. Né? Então, isso é uma verdade para os líquidos, pessoal. Toda vez, né, a gente vai fazendo um exercício com líquidos, e ele considerar a dilatação do recipiente, porque pode ser que em algumas situações ele não considere aqui, ó. Aí a gente vai pensar que dilatação real e aparente é a mesma coisa e não vai ficar se preocupando com isso, né? Vai ser igual aqui, se isso aqui for zero, né? Se não houver a dilatação do recipiente. Mas na prática sempre tem a dilatação do recipiente, e aí vale essa relação. Tá? E uma consequência dela ainda para vocês, né, que talvez a gente use em algumas situações, é a seguinte, ó, dilatação volumétrica é o que, na verdade? Lembra lá da fórmula? É V0 vezes, né, gama, esse gama aqui, esse Y aqui, vamos escrever direito. Ó, é V0 vezes gama vezes variação de temperatura, mas isso todas as variações são, né? Então essa aqui também, V0 vezes gama, tá vendo? E essa aqui também seria isso.
V0 vezes gama vezes variação de temperatura. Se a gente considerar um recipiente completamente cheio, aí o volume, né, do líquido, o volume do frasco, vai ser tudo a mesma coisa aqui, esses volumes V aqui, tá vendo? Vão ser todos iguais. As temperaturas, quando eu esquento o recipiente, eu esquento o líquido também, a mudança da temperatura é a mesma também. A única coisa que tem de diferente aqui no experimento, né, quando a gente pensa nesse tipo de experimento, é que o líquido tem um coeficiente de dilatação, o recipiente tem outro, né, porque é feito de outra coisa. E o gama aparente também vai ser diferente. Então, na verdade, se eu tivesse uma equação aqui, essa equação, tá vendo? Trocasse esses ΔV por essas, né, partes aqui, esses termos que, na verdade, não, isso aqui é uma verdade, então eu poderia trocar. Eu teria esses números iguais, ó, em todos os termos, e eu poderia simplificar a minha equação, ó, tirar esses que são iguais em todos os termos, e eu teria no final só o gama sobrando, eu teria um negócio assim, ó, gama real seria igual a gama aparente mais gama do frasco ou do recipiente aí. É a mesma coisa. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que a mesma ideia que eu tenho em relação às dilatações aqui, eu tenho também em relação aos coeficientes de dilatação. Em algumas situações interessa para a gente isso daqui. Ó. Às vezes eu preciso de um coeficiente de dilatação e eu tenho os outros dois, eu posso determinar a partir dessa verdade aqui também. Tá bom? Porque dentro dos exercícios, algumas vezes ele vai pedir para a gente achar a dilatação real, às vezes vai pedir a dilatação aparente, às vezes a dilatação do recipiente. E para achar uma dessas dilatações, eu preciso saber os gamas, né? Então, se eu quiser saber a dilatação real, eu preciso saber o gama real aqui, ó, para poder colocar nessa conta aqui e fazer. Se eu quiser saber a dilatação que aconteceu aparente, ó, só o que eu estou vendo lá, eu preciso do gama aparente. Se eu quiser saber a dilatação do recipiente, eu preciso do gama do recipiente. Né? Então, às vezes, interessa essa relação. Então, essas duas relações, elas são complementares, né? Em relação à fórmula de dilatação que a gente já vem usando, tá bom? Vamos ver, então, a aplicação disso nos exemplos. São dois exemplos. Esse primeiro está mais simples. Vamos lá, vamos ver os dois. Primeiro probleminha de hoje, ó, um recipiente de vidro está completamente cheio, com 400 centímetros cúbicos de mercúrio. Então vejam, ó, é aquela situação aqui, né? Um recipiente completamente cheio, só que agora com mercúrio aqui dentro. Então, ele é feito de vidro, mas tem mercúrio dentro. Dois materiais diferentes vão dilatar de forma diferente aí, né? E ele dá o gama dos dois, ó, tanto do mercúrio como do vidro. É possível determinar as dilatações. Vamos começar por aí, letra A e letra B, a dilatação do recipiente e a dilatação do mercúrio. Vamos lá. Letra A, dilatação do recipiente. Vamos lá? Então, a dilatação volumétrica do recipiente é o volume inicial do recipiente vezes o gama do recipiente vezes a variação na temperatura. Né? Então, essas três aí que eu vou precisar. Então, vamos lá. Vou começar pela, olha aqui, ó, a variação do volume do recipiente é igual ao volume inicial. Vejam que o volume inicial, gente, esses 400 centímetros cúbicos, é tanto do recipiente como do líquido que está dentro, porque o líquido está enchendo completamente o recipiente. Né? Então, eu vou usar aqui como volume inicial do recipiente e também vou usar quando eu pensar no líquido. Né? Bom, o gama do recipiente é o gama do vidro, que está ali no texto, 0,00003. Poderia escrever em notação científica, mas eu vou deixar assim mesmo, tá bom? A variação da temperatura, observem aqui que foi de 20 para 35, aumentou 15 graus. E agora eu posso multiplicar tudo isso, então, né, e ter a variação do volume do recipiente, tá? Não estou usando a notação científica aí. Multiplicando essas três medidas, eu fiz isso aqui. Vamos ver. Multiplicando tudo isso daí vai dar 0,18, gente, centímetros
cúbicos. Bom, então esse tantinho é o que aumentou o recipiente. O recipiente tinha 400 centímetros cúbicos e aumentou esse tantinho aqui, ó, tá vendo? Bem pouquinho aqui ele aumentou, mas aumentou. A gente não percebe isso visualmente assim. Mas se a gente fizer uma medição, né, de uma forma mais certinha, a gente vai perceber isso daí, que ele aumentou um pouquinho sim. Bom, letra B, vamos lá. Nossa, que torto, não? Na letra B, a dilatação real do mercúrio. Vamos lá, tudo de novo, ó, a variação do volume agora do mercúrio, né? Vamos botar aqui o símbolo dele, Hg. Ah, é do líquido agora, né? Que está dentro, o mercúrio líquido. É o volume inicial vezes o gama do mercúrio e vezes a variação na temperatura. Substituindo os valores agora, eu tenho o volume inicial, que era 400, veja, ó, estou usando o mesmo volume porque estava completamente cheio. Então, se tinha esse volume do recipiente e estava cheinho de mercúrio, porque tinha o mesmo volume de mercúrio, né? Vezes o gama do mercúrio, que é 0,00018, estou pegando aqui do texto, né? E vezes a mudança na temperatura, que foi de 15 graus, gente, tá? Mesmo a mudança que tem no recipiente, tem também no líquido que está dentro, ele varia igualzinho a temperatura, bem? Fazendo a continha, então, dessa variação aí, eu vou ter, ó, multiplicando essas três medidas, eu fiz aqui também, e deu 1,08 centímetros cúbicos. Então, gente, ó, essa primeira parte do exercício, eu resolvi igualzinho, como se fosse um sólido, né? Dilatando volumetricamente, como a gente fez na aula anterior, né? Calculei a dilatação do recipiente, calculei a dilatação do mercúrio. Vejam que o mercúrio que estava dentro dilatou mais do que o recipiente, né? Dilatou bem mais do que o recipiente. Então, o que aconteceu na verdade? Esse mercúrio aqui extravasou, né? Derramou. Tá vendo? Dilatou um pouquinho só. Então, o que aconteceu? Ó, o recipiente estava assim e o mercúrio estava cheinho aqui. O recipiente cresceu um tantinho assim, mas o líquido cresceu mais. Ele cresceu esse tantinho e mais um tanto que derramou e veio para cá. Né? A pergunta, então, da letra C é exatamente sobre o volume que derramou. Tá vendo? Quanto que derramou? Ah, então, se essa daqui é a dilatação real do mercúrio, gente, ó, essa aqui é a dilatação real do mercúrio. O que é a dilatação real? É esse tantinho que derramou, mais esse tantinho que ficou aqui dentro, quando cresceu o recipiente aí. O que eu preciso fazer agora, então? Ó, isso é uma lógica, eu não preciso nem de fórmula, né? Se eu pegar o tanto aqui, esse 1,8, que é tudo, né? Esse 1,8 é esse tanto que derramou, mais esse tanto que ficou aqui dentro. Se eu tirar esse tanto aqui que ficou aqui dentro, vai sobrar só o que derramou. Né? E quanto que ficou aqui dentro? Exatamente isso aqui, ó, o quanto que cresceu o recipiente. Né? Então aqui, ó, se a dilatação real é a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente, isso a gente já sabia então da teoria de hoje, né? Mas a dilatação real é 1,08 e a dilatação aparente eu não sei, mas a do recipiente é 0,18. Basta eu passar esse 0,18 para o outro lado, subtraindo, eu vou ter que a variação do volume aparente é 1,08 menos 0,18. Fazendo essa continha de menos, nossa que feio ficou aqui o aparente. Fazendo a continha de menos, eu vou ter 0,9 centímetros cúbicos. Esse aqui, então, é o tanto de líquido que, de mercúrio, né, líquido que derramou realmente, que está aqui, gente. Tá vendo? Tirei esse tantinho que ficou aqui dentro, agora eu percebi a dilatação aparente, tá bom? Esse é um exemplo, então, que eu acho que serve bem para vocês aí do que vocês vão fazer. Mas vamos ver mais um exemplo. Vamos lá. Um recipiente tem a 0 graus Celsius capacidade, né, volume interno, de 1.000 centímetros cúbicos. Vamos lá? Tudo de novo, então a gente vai pensar de novo no recipiente aqui, que estava cheio, e aí cresceu, subiu mais um pouquinho aqui e ainda derramou.
né, e ainda derramou no recipiente aqui. É a mesma situação. Ele tinha um volume inicial de 1.000 centímetros cúbicos. Isso é o V0, 1.000. Isso daqui é verdade, né, tanto para o líquido como para o recipiente, porque ele está completamente cheio. Aqui ele fala do recipiente primeiro, mas depois ele vai falar do líquido. Seu coeficiente de dilatação volumétrica é 25, 10 a menos 6. Vamos anotar aqui também. Coeficiente de dilatação volumétrica, 25, 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Olha, então o recipiente tem a 0 graus, 1.000 centímetros cúbicos, seu coeficiente de dilatação volumétrica 25, 10 a menos 6. E ele está completamente cheio de glicerina. Então, ó, esse aqui é do recipiente ainda, tá? Esse é o recipiente. Ele está completamente cheio de glicerina. A glicerina, então, tem o mesmo volume do recipiente, 1.000 centímetros cúbicos também. Aquecendo o recipiente a 100 graus, então essa aqui já é a variação da temperatura. Ó. 100 graus. Ele foi aquecido em 100 graus. Há um extravasamento de 50,5 centímetros cúbicos. Ele está dando para a gente a mudança no volume que eu estou vendo, né? O tanto que extravasou. Ele está dando isso aqui, ó. Esse tantinho que está dentro do recipiente aqui. Né? Do copinho aqui, né? Que é o volume que foi extravasado. É a dilatação aparente, é o que eu consigo perceber. A dilatação de volume aparente é 50,5 centímetros cúbicos. Determine. Então, com essas informações que ele deu aqui, pede para determinar, primeiro, o coeficiente de dilatação aparente da glicerina. Vamos lá? Letra A. Eu quero saber o gama aparente da glicerina. Como é que eu vou descobrir o gama aparente? Com valores aparentes, né? Se eu pegar a fórmula, olha, a variação do volume aparente, ela é o volume inicial vezes o gama aparente vezes a mudança na temperatura. É a mesma fórmula sempre, essa do volume, só que se eu quero uma coisa aparente, eu preciso da outra coisa aparente também. Então, tem que concordar aqui. Vamos lá? A variação do volume aparente é 50,5. O volume inicial era 1.000. O gama eu quero saber. E a temperatura variou 100 graus. Então, o gama aparente é 50,5 dividido por 1.000 vezes 100. Né? Vou juntar os dois aqui, vai ficar 100.000. Fazendo essa continha, eu vou ter 5 casas para trás. Vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Tá desse jeito aqui, pessoal, o número, tá bom? Feita essa divisão aqui, ó. Graus Celsius a menos 1, né? Poderia escrever na notação científica esse número. Como é que eu escreveria na notação científica? Olha, a notação científica teria que trazer essa vírgula até aqui, ó, entre o 5 e o 0 aqui. Eu aumentaria 4 casas, escreveria um 10 a menos 4 junto. Tudo bem? Só que assim, não compensa escrever na notação científica, porque deve ficar 10 a menos 4, e eu tenho um outro gama aqui que está 10 a menos 6, eu vou precisar que eles tenham, vocês vão perceber no final, vou precisar que eles tenham o mesmo expoente aqui, para ficar mais fácil de calcular. Então eu vou colocar com 10 a menos 6 também esse número aqui, apesar dele ficar meio estranho. Isso não é notação científica, mas facilita a gente. Ó, eu vou aumentar 6 casas aqui na vírgula, e aí vai chegar aqui no final, esse número vai virar 505, 10 a menos 6. Tá vendo? Aumentei 6 casas e virou 505, 10 a menos 6. Graus Celsius menos 1. Só para ficar com a mesmo expoente desse outro aqui que eu já tenho, tá? Vai ficar melhor para fazer a conta. Bom, definir então a letra A, coeficiente de dilatação aparente. Vamos para a letra B, pessoal. Olha, na letra B, ele pede para a gente determinar o coeficiente de dilatação real da glicerina. Como é que eu vou determinar agora o coeficiente de dilatação real da glicerina? Para achar o coeficiente de dilatação real, eu precisaria do gama real. Tá vendo?
Agora, como é que eu vou achar o gama, o coeficiente de dilatação real é o gama real, né? Como é que eu precisaria da dilatação real? E eu não tenho a dilatação real. Então, qual que é a outra saída, né? Na verdade, teria várias formas aqui. Mas uma boa saída aqui é a gente usar o que a gente conversou aqui, ó, nessa telinha anterior. Essa relação, tá vendo? A relação entre os coeficientes de dilatação volumétrica. Porque, veja, eu tenho, olha aqui de novo, gente, eu tenho o gama do recipiente, que foi dado no exercício, e acabei de encontrar o gama aparente. Então, olha aqui, ó, se eu tenho o gama do recipiente e tenho o gama aparente, se eu somar esses dois, eu vou ter o gama real. Tá vendo? Então, é o que ele está pedindo aqui. Então, eu já vou fazer direto. Vou pensar aqui, ó, gama real é igual a gama aparente mais gama do recipiente. Veja que eu consigo resolver agora a letra B sem precisar recorrer à fórmula do volume de novo, porque eu não tenho a variação de volume real para poder achar o gama real. Tá vendo? Então, essa saída é muito mais interessante, né? Então, eu saio por aqui. Olha, que essa que é a novidade dessa aula, né? Então, como é que vai ser o gama real, então, que ele quer saber? Ele quer saber isso, coeficiente de dilatação real, né? Gama real. Bom, gama real é o gama aparente, que é esse 505, 10 a menos 6 aí, mais o gama do recipiente, que é 25, 10 a menos 6. E como é que a gente faz essa continha com potência de 10 aí? Por isso que eu me preocupei em deixar o mesmo expoente nos dois, tá? Porque quando o expoente é o mesmo, que esse expoente está contando como é que é as casas, né, do número. Então, se as casas estão iguais, eu posso só somar os números. Então, o que eu faço? Eu vou adicionar aqui os números e vou conservar essas casas aí. Então, gama real é 505 com mais 25, isso dá 530, vezes 10 a menos 6. Eu só conservo o 10 a menos 6, tá vendo? Então, é o número de casas. E está feita a minha adição. Isso daqui, agora, se eu quiser escrever melhor, né, esse número, isso aqui já está certo, já está feito, né? Mas eu poderia escrever, por exemplo, na notação científica, né, que ficaria melhor. Como é que é a notação científica? Esse número tem que estar sempre entre 1 e 10. Então aqui teria que ser um 5,3 aqui para ficar melhor. Pego a vírgula aqui do final, quando o número é inteiro, diminuo duas casas, ó, fica 5,30 ou 0,3. Mas se eu diminuir duas casas, eu aumento duas aqui no menos 6. Menos 6 com mais 2 é menos 4. Né? Ó, essa seria a forma mais organizada de escrever a resposta. Mas pode deixar assim também. É isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Tá? Então, tem diferença? Tem um pouquinho, sim, de diferença entre os líquidos e os sólidos. Em algumas situações, então, a gente vai usar, né, desse recurso, ó, tá vendo? De pensar desse jeito aqui da letra B, né, ou de pensar como a gente pensou aqui no anterior, né, usando as dilatações, tá vendo? Que é o mesmo pensamento, né? O que é real, na verdade, é o aparente mais o recipiente. Né? Gente, ó, terminamos então essa aula também. Peço para vocês fazerem todos os exercícios da aula, né, com atenção lá, caprichando em cada um dos exercícios. Qualquer dúvida dentro das nossas aulas, das nossas correções, a gente vai estar conversando, vamos entender isso daí. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Próxima aula a gente muda de matéria aí, tá bom? Até mais, pessoal.